Fala pessoal, boa tarde. Bem, esse vídeo aí eu vou fazer exclusivamente para 903 porque eu havia parado na última aula, no dia 3/9, no iniciozinho aí da página 61. Eu anotei que eu parei aí nesse item 2.3, falando sobre as eleições de 1960 e sobre o governo Jânio Quadros, porque foi o Jânio Quadros o presidente eleito nas eleições de 1960. Mas vou dar uma moral aí, como vocês diriam, né? No vocabulário de vocês, dar uma retornada no governo JK para a gente rever aí como foi o governo JK, para entender o porquê que na eleição de 1960 não saiu vitoriosa uma aliança do PTB com o PSD, que foi a aliança que elegeu Juscelino Kubitschek, que foi a aliança que elegeu o Dutra e que foi a aliança que elegeu até informalmente o Vargas no seu segundo governo, já que a gente já havia visto que o PSD, na candidatura do Vargas, não apoiou o Vargas formalmente, porque indicou uma candidatura própria. Mas eles acabaram informalmente apoiando o Getúlio, né? Então essa aliança PSD-PTB foi a aliança que elegeu o Dutra, foi a aliança que elegeu o Vargas, foi a aliança que elegeu o Juscelino, mas não será a aliança que vai eleger o presidente de 1960, já que o candidato vitorioso na eleição de 1960 foi o senhor Jânio Quadros, que era de um partido pequeno, o PDC, o Partido Democrata Cristão, mas que tinha o apoio da UDN, lembrando que a UDN era a União Democrática Nacional, aquele partido que fazia oposição ao Vargas e que tinha como o maior nome aí do partido o jornalista Carlos Lacerda, né, que fazia oposição ao presidente Vargas. Bom, então a gente já viu aí que o Vargas governou no seu segundo governo, se suicidou, né? Teve a sucessão lá conturbada, porque o Café Filho, que era o vice-presidente, também saiu porque estava doente, aí assumiu o presidente da Câmara, que era o Carlos Luz, aí teve a eleição, aí saiu vitorioso o JK, o Juscelino Kubitschek. Estou voltando bem lá atrás, né? Aí o JK ganhou com 36% dos votos. Aí a UDN não queria garantir a posse do JK, com medo de que o Carlos Luz, que era o presidente em exercício após a saída do Café Filho, né, com medo de que o Carlos Luz impedisse a posse do JK, um general, o Henrique Teixeira Lott, um general brabo lá do Exército, se meteu na parada, tirou o Carlos Luz, colocou o presidente do Senado, que era o Nereu Ramos, porque o Nereu Ramos, assim como o Lott, como o general, eram legalistas, ou seja, eram favoráveis à posse do JK. O JK assumiu direitinho lá em janeiro de 1956, ok? E a gente já viu que o governo dele foi marcado por um grande desenvolvimento econômico, afinal ele tinha um plano de desenvolvimento econômico que não era o mesmo que o do Vargas. Não era, o Vargas ele focava no nacionalismo econômico, né? O JK vai focar no que a gente chama de desenvolvimentismo, né? O desenvolvimentismo ele vai buscar o quê? Ele vai buscar desenvolver a economia com base no capital nacional e no capital estrangeiro, no capital público e no capital privado. Então o governo JK ele vai, né, na retórica ter vai ter no discurso, né, um nacionalismo muito marcante, mas na política econômica o JK ele vai favorecer tanto os grupos nacionais quanto os grupos internacionais, né, e isso vai gerar um grande crescimento econômico ao país. A gente já viu isso, né? Eu só estou dando uma repetida aí. Só que esse crescimento econômico que aconteceu durante o governo JK, ele aconteceu de forma não homogênea. Ele aconteceu muito mais na região centro-sul. A região norte-nordeste ficou atrasada. Outro problema foi que as áreas do plano de metas que mais se desenvolveram foram as áreas de transporte, energia e industrialização. As áreas de alimentação e educação não se desenvolveram tanto. Um outro problema do governo JK é que a base do investimento aqui no país era o capital externo, e isso, a médio e longo prazo, gerou um endividamento do país, já que as multinacionais
enviam seus lucros para os seus países de origem, e isso a médio e longo prazo gera endividamento externo. Então, o desenvolvimento econômico que realmente aconteceu durante o governo JK, com esse discurso marcadamente nacionalista, mas que na prática não era tão nacionalista assim, já que ele não se pautava apenas no capital nacional para desenvolver a economia brasileira, ele se pautava também no capital internacional, também no capital público, né, também no capital privado. Então, esse desenvolvimento que aconteceu é real, né? Ele trouxe alguns problemas, como a dívida externa, como a diferença do crescimento, né? A diferença entre as regiões, o desenvolvimento econômico do JK aguçou as diferenças entre as regiões do país, né? E também deixou áreas como a área de transporte, indústria e energia mais desenvolvida que a área de alimentação e educação. Uma outra meta que ele incorporou ao plano de metas, né, que era chamada de meta síntese, a construção de Brasília, ele conseguiu realmente cumprir, embora a construção de Brasília tenha sido também marcada por denúncias, né, de corrupção, desvio de dinheiro, porque foi uma obra faraônica, né, foi uma obra muito cara e que para fazê-la teve que ter muito investimento. E quando se trata de muito investimento, muito dinheiro rolando, é óbvio que isso facilita, não é? A corrupção que realmente parece que houve aí durante o governo JK, embora ele tenha, no geral, cumprido com as suas promessas de campanha. Porém, como eu disse, os efeitos do governo a médio e longo prazo são nocivos. Inflação, desemprego, dívida externa e as diferenças entre as regiões que aumentaram, já que o crescimento foi muito mais na região centro-sul e a região norte-nordeste ficou para trás. Isso fez com que o governo não conseguisse, o JK não conseguisse eleger um candidato dele na eleição de 1960. Ele até tentou. O PTB e o PSD indicou, não é, o Henrique Teixeira Lott, o cara que atuou lá para garantir a posse do JK. Foi ele o escolhido pelo PTB e pelo PSD para encabeçar a candidatura, né, dessa coligação que havia sido vitoriosa com Dutra, com Vargas e com JK. Mas essa candidatura não emplacou. O Lott não falava bem, não tinha habilidade política, e o fato é que quem ganhou a eleição de 1960 foi um candidato que até nem era tão conhecido, que era o Jânio Quadros, de um partido pequeno, Partido Democrata Cristão, apoiado pela UDN. E a gente começa de onde a gente parou exatamente na aula passada. Do início até aqui a gente fez uma breve revisão. Daqui por diante agora a gente vai falar efetivamente do que falta, que é uma pequena parte, né, do capítulo 21. Então o Jânio Quadros ele acaba se dando bem, não é, na eleição de 1960, muito por conta desses problemas do governo JK, da inflação, do desemprego, da dívida externa, do aguçamento das diferenças entre as regiões do país. Esses problemas acabam fazendo com que o PTB e o PSD não fiquem tão bem colocados nas eleições, além do fato de que o Lott não tinha muita habilidade política, não se colocava muito bem nas suas falas e tal. E isso fez com que a candidatura do Jânio Quadros, apoiada pela UDN, que era anti-Vargas, né, acabasse emplacando, e aí ele ganhou a eleição, o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele teve uma campanha marcada pelo combate à corrupção. O símbolo de campanha política dele era uma vassourinha, porque ele dizia que ia varrer a corrupção do país, né? E ele era uma figura assim, política muito engraçada, né? Porque ele usava uns terninhos meio esgarçados para dizer que ele era um homem do povo. Ele costumava comer sanduíche de mortadela sentado no meio-fio também, para dizer que era gente do povo. Costumava colocar talco nos ombros, né, para dizer que tinha caspa, não sei com que sentido. Era comum também que ele desmaiasse nos comícios, para depois tomar uma injeção e ficar bom, como se ele estivesse muito cansado e desgastado, enfim. Ele era um candidato meio que caricato, né? E que se colocava muito acima da política, que se colocava
como o diferente, o cara que iria fazer fazer a diferença, que ia varrer a corrupção do país, enfim, que ia resolver os problemas do país. Mas ele não teve tanto sucesso assim, né? De fato, ele ganhou a eleição com base nesse discurso, com base nessa aproximação das massas, né? Mas a própria vitória dele tinha algo meio que, como é que eu posso dizer, enjambrado, meio mal colocado, porque na época você votava em presidente e em vice-presidente de forma separada. Hoje, quando você escolhe o presidente, você automaticamente escolhe o vice-presidente, né? Se você, por exemplo, Bolsonaro, você votou no Bolsonaro, automaticamente você votou no vice dele, que é o Mourão. Se você votou no Haddad, automaticamente você votou na vice dele, que era a Manuela. Não dá para você votar hoje, né, em Haddad presidente e Mourão vice. E não dá para votar Bolsonaro presidente e Manuela vice. Quando você escolhe o presidente, automaticamente você escolhe o vice, né, hoje. Naquela época você podia votar em separado, né? E aí o que aconteceu na eleição de 1960? O Jânio Quadros foi eleito, porém o vice dele era o mesmo vice do JK, do Juscelino Kubitschek, né? Que era o João Goulart. O João Goulart era um cara do PTB, que havia sido ministro do Trabalho do Vargas, né? E que inclusive havia proposto um aumento salarial de 100%, o que deixou as elites da época desesperadas, e aí logo o Vargas teve que demiti-lo, né, para não desestabilizar o seu governo ainda mais. Então, na eleição de 1960 é eleito Jânio Quadros com esse discurso anticorrupção, com esse discurso de que ele estava acima da política, né, com esse discurso que ele era diferente, apoiado pela UDN, um discurso anticomunista, um discurso pró-Estados Unidos, mas, como eu disse, ele ganhou ao lado do João Goulart, que era do PTB e que expressava tudo aquilo que era contrário ao que a UDN gostava e queria e desejava, né? Bom, começou o governo Jânio Quadros, ele toma posse lá em 1961, só que o governo dele foi marcado por eventos que expressavam a inabilidade política dele, né? Ele era um cara que não tinha muita habilidade política. Ele parece que os relatos dão conta que ele passava as informações para os seus assessores através de bilhetinhos, né? E na dificuldade de governar por conta da sua, como é que eu posso dizer, incapacidade política, ele vai começar a ter muita dificuldade com o Congresso Nacional, com os deputados e com os senadores, principalmente porque ele vai autorizar desmedidamente uma série de processos de investigação contra os seus próprios aliados. E isso vai deixar os seus aliados naturalmente muito chateados. E isso vai gerar uma instabilidade no governo. Ele não vai conseguir governar. Tudo que ele mandava para o Congresso era recusado, né? E aí ele começa, a partir dessa incapacidade de governar, a tomar algumas atitudes que, segundo alguns historiadores, era para desfocar a atenção do principal, que era a questão da política que ele não conseguia conduzir, né? Então ele começa a fazer o quê? Proibir o uso de biquínis nas praias, começa a proibir corrida de cavalo no dia de semana, proibiu a briga de galo em qualquer dia, estabeleceu um limite lá, um tamanho padrão para os maiôs que as mulheres podiam usar na TV, ou seja, ele começou a se meter e a se preocupar com questões que não eram de interesse nacional, né? Mas, segundo alguns historiadores, isso era justamente para meio que desviar a atenção da incapacidade política dele governar o país, né? Bom, a questão é que o Jânio Quadros, ele, numa tentativa de dar uma melhorada na sua imagem e tentar levar o país um pouco adiante, ele tenta adotar uma política externa independente. E isso a gente tem que lembrar que ele está no contexto da Guerra Fria, né? O governo Jânio Quadros ele começa em 1961, a Guerra Fria começou em 1947 e vai terminar na década de 90. Então, o que acontece é que
Ao adotar uma política externa independente, o que o Jânio Quadros queria era estabelecer relações comerciais com os países, independente da ideologia deles, não é? Isso era para até melhorar a economia do país, para ampliar os aliados comerciais do Brasil. Isso era positivo, só que ele não tinha, né, habilidade alguma para fazer isso. E aí ele inclusive pede ao João Goulart, o seu vice, para que viaje à China comunista para representar o Brasil. A China era comunista desde 1949, né? A gente está em 1961, fazia 2 anos que a China havia se tornado comunista, e o Jânio Quadros manda o João Goulart, o seu vice, que nem era muito simpático a ele, ir à China para representar o Brasil. Isso, para muitos historiadores, foi meio que também bem pensado pelo Jânio Quadros para que ele pudesse fazer uma jogada política. E aí, no dia 25 de agosto de 1961, o Jânio Quadros, né, no momento em que o João Goulart estava na China comunista, em visita oficial, o Jânio Quadros entrega ao Congresso Nacional, numa sexta-feira, dia 25 de agosto de 1961, a sua carta de renúncia, né? Não se sabe exatamente o que motivou ele a fazer isso. Ele disse que forças terríveis o impediam de governar, mas não disse que forças terríveis eram essas. O fato é que a maior parte dos historiadores considera que possivelmente essa atitude do Jânio Quadros foi uma espécie de blefe, né? Uma espécie de... como é que eu posso dizer? Ele tentou ali, para muitos historiadores, pressionar o Congresso, né? Fazer com que o Congresso e a população pedissem para que ele ficasse, já que o vice, João Goulart, era muito temido pelas elites, ainda mais no momento em que ele estava na China comunista. Então, para muitos historiadores, o que o Jânio esperava era um pedido, tanto por parte do Congresso, quanto por parte da sociedade, para que ele ficasse e ele tivesse poderes ampliados e, de fato, conseguisse governar. Só que não foi isso que aconteceu. O Congresso aceitou de boa a renúncia do Jânio Quadros, mas, por sua vez, não queria, de forma alguma, aceitar a posse do vice João Goulart, que estava na China, né? E aí os ministros militares acabaram montando uma junta governativa para impedir o João Goulart de assumir, e a gente vai ver que esse período entre o dia 25 de agosto de 1961, que foi a renúncia do Jânio Quadros, e o dia 7 de setembro de 1961, que foi a posse do João Goulart, foi um período de bastante instabilidade política no país, porque temeu-se muito fortemente que ocorresse aqui uma guerra civil, né? Já que o cara que tinha que assumir de fato por direito, segundo a Constituição, era o vice-presidente, o João Goulart, mas os ministros militares acabavam dizendo que ele estava na China, planejando um golpe comunista e que por isso não podia deixá-lo vir ao país, o que não fazia sentido algum, né? Até porque ele havia sido enviado pelo próprio Jânio Quadros. O João Goulart, o Jango, como ele era chamado, foi enviado pelo Jânio Quadros à China comunista. E aí por isso que alguns historiadores acreditam que a renúncia do Jânio Quadros no dia 25 de agosto, no momento em que o Jango está na China, foi justamente pensado para fazer com que o Congresso e a população pedisse a permanência de Jânio, né, e concedesse a ele, né, plenos poderes. Isso não aconteceu, o Congresso aceitou a renúncia do Jânio, do presidente, mas, por sua vez, não queria garantir a posse do João Goulart, e aí a gente vai ver que isso vai dar um problema, e nesse meio tempo, entre o dia 25 de agosto de 1961 e 7 de setembro daquele mesmo ano, o país ficou à beira de uma guerra civil, e aí a gente vai ver como é que essa guerra não aconteceu e o que garantiu a posse do João Goulart, mas isso eu vou deixar para depois, né? Porque o capítulo 21 acaba aqui no governo Jânio Quadros e na renúncia dele, ok? Bom, é isso. Façam os exercícios da página 62, 63 e 64.